Amém, amados? O Senhor continua fazendo milagre, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus por sua bondade. E nós agradecemos, amados, que o Senhor continua fazendo milagres, né? Na nossa vida. Creia que o Senhor é poderoso para assim fazer. Mais alguém, um testemunho aí excelente com o Senhor? Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando, né, irmã Josi? Amém? Assim seja. Vou para o 14, tá? Vou voltar lá mesmo, não tem jeito não. Quer fugir, mas... Amados, agora, continuando nossa reunião e adorando ao Senhor, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos participem comigo, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Amém, glória a Deus. Hoje você vai ficar em pé. João 14, vamos ler de 1 a 10. Eu vou ler um versículo e a igreja poderosa lê outro versículo. Glória a Jesus. João 14. Se quiserem acompanhar por aqui, ó, pode acompanhar todos vocês na mesma versão aqui, ó, na tela que o irmão colocou. Vamos ler até o 10, tá bem? Eu vou ler o versículo e os irmãos ler o seguinte que vai aparecer aí. Diz assim João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 2. Na casa de meu pai há muita morada. Se eu não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar a vós lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 4. Mesmo vós sabeis que para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nós basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa reunião, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor a Tua presença em nossa vida, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, nossos olhos para ver, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra nessa noite, que ela faça uma obra nessa noite na nossa vida, meu Pai, e venha restaurar a nossa comunhão com o Senhor, meu Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui na Tua casa. Nós queremos, Senhor, te adorar de todo o coração, Pai. E cada uma vida, Senhor, que está, Senhor, conosco nessa noite assistindo. Senhor Deus, como nós já falamos, a irmã Cátia lá no Sergipe, Senhor, lá no Paraná, lá no Cojubim. Senhor Deus, toma cada um em Tuas mãos, Senhor, e se conosco nessa noite, que cada um receba a Tua palavra no seu coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, que é bom e misericordioso em todo o tempo. A palavra do Senhor, amado, declara
e declara para nós. A primeira coisa nesse texto bíblico, a palavra de Deus diz, quando ele fala, não se turbe o vosso coração, está falando com cada um de nós, não te preocupa, não coloca preocupação indevida no seu coração. Ele quer dizer assim, não sofra por antecedência. Amém? Não sofra por antecedência. Mas para que nós possamos não sofrer por antecedência, nós precisamos observar o que diz a parte B. O Senhor Jesus, essa declaração aqui é do próprio Senhor Jesus falando para os discípulos que eles estavam preocupados com o que ia acontecer. Então o Senhor está falando, não sofra por antecipação, né? E Jesus está dizendo para eles crerem em quem? Em Deus. Se você crê em Deus, dá um glória a Deus bem forte. Amém? Amém. Se você crê em Deus, né? Crê em Deus. Crê em Deus, amado, não é, eu creio em Deus, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que sentir alguma coisa que tem que acontecer na minha vida para me crer em Deus, para que verdadeiramente eu sinta que eu creio em Deus. Não, amados. Se você crê em Deus, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então você tem que crer naquilo que a palavra de Deus ela está falando conosco. Nós atravessamos dificuldades, passamos por aflições, mas o Senhor Jesus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Amém? Amém. Sempre Ele vai estar do nosso lado. Sempre Ele vai estar cuidando de nós. Se eu digo que eu creio em Deus, acabou. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia. Você está debaixo da proteção do Senhor. Você está debaixo da mão do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, credes em Deus, crede no Pai. E veja bem que Ele sempre está honrando o Pai. Ele está dizendo, credes em Deus, que é o meu Pai. E Ele está falando agora, crede também em mim, que sou o Filho que veio para resgatar a nossa vida. Amém? Veio resgatar a vida de cada um de nós. Nós temos que entender que cada palavra que nós falamos, se eu digo eu creio em Jesus, né? Eu creio em Jesus. Uma pessoa que diz eu creio em Jesus, ele começa a praticar a palavra de Deus, ele começa a viver uma vida devota, né? Que ele tem o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim, e ele se abstém de fazer as coisas ruins. Ele continua na presença de Deus, né? Então, o próprio Jesus está dizendo, confie em Deus, confie no Pai, porque Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Eu estou falando com vocês, eu estou aqui perto de vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele está junto. Acontece que nós mesmos criamos barreiras para Deus, né? Criamos barreiras para Deus. E quais são as barreiras que são criadas? São as barreiras que foram alimentadas na nossa mente, no nosso coração, porque nós só queremos chegar até Deus. Não, agora eu vou chegar a Deus porque eu estou puro, eu estou purificado, eu estou santo, eu estou super santo, eu vou chegar até Deus. Então nunca você vai chegar, porque de nós mesmos, nós não conseguimos uma purificação, uma super santidade para estar na carne, na presença de Deus. Senão a gente chegaria ao céu na carne. A gente chegaria ao céu na carne. Então nós temos que entender que nós estamos nessa terra com limitação.
Enquanto estivermos na carne, a tendência da carne sempre é o pecado. Mas isso daí não impede de nós chegarmos à presença de Deus. Amém. Amém? Ninguém é impedido de chegar à presença de Deus, por nenhum motivo. Só tem uma pessoa que ele não quer que você chegue, que é justamente o inimigo. O inimigo não quer que você chegue na presença de Deus. Sempre ele vai colocar uma minhoca na cabeça, sempre ele vai falar coisa que não deve falar, mas você vai abrir a boca e dizer: eu creio em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, quando você bate o pé e fala para o inimigo: eu creio em Deus, ele vai ter que sair, ele vai ter que se afastar, porque é promessa de Deus, está na sua palavra. E Jesus está dizendo: crede também em mim. Aleluia. Porque os discípulos estavam no momento de um sofrimento antecipado. Jesus estava dizendo que ele ia passar por uma dificuldade, e eles estavam preocupados, porque pelo texto eles estavam preocupados: mas será que a gente vai morar com Jesus? Será que eu vou para o céu? Será o que vai acontecer com a minha vida? Se o Senhor vai morrer, o que vai acontecer comigo? E Jesus sabia da preocupação deles, porque sabia que enquanto Jesus estivesse ali do lado deles, eles tinham conforto. Eles estavam com essa ideia que a presença de Jesus ali material, eles estavam amparados. Amém? Amém. Mas se nós vamos olhar no texto bíblico, o Senhor começa a confortar o coração deles, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, pois vou preparar-vos lugar. Eu quero dizer que tudo que nós precisamos da parte de Deus já está preparado para nós. Aleluia. Tudo já está preparado, né? Aquilo que tem que acontecer conosco já está preparado por Deus, e são coisas excelentes em nome de Jesus. Glória a Deus. São coisas excelentes. Nós só temos que permanecer crendo em Cristo Jesus, para que nada de mal aconteça com a nossa vida. Amém? Não importa onde você vá, para onde você ande, você apenas tem que estar crendo em Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque o milagre acontece, como o nosso irmão falou, através de quê? Através da fé. Se há uma promessa de Deus que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, então aonde eu for, o Senhor Jesus vai estar comigo. Amém? Se tem alguma coisa, uma porta para se abrir, o Senhor vai na minha frente para abrir essa porta. Se eu vou fazer um negócio, o Senhor vai na minha frente para realizar esse negócio. Amém? Porque sempre Ele vai estar conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho apenas que crer que Ele está conosco. E quando não é para dar certo, vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: olha, não faz, que não vai dar certo. Você vai sentir no coração. Não vai descer um anjo de lá do céu e olha, não vai, não. O Espírito Santo que age na vida do homem vai dizer: ó, não dá esse passo, né? Porque você vai sentir naquele momento de não fazer determinada coisa. Então o Senhor está acalmando o coração dos discípulos. Não se preocupe, o lugar de vocês está garantido. Aleluia. Assim como o seu lugar na presença de Deus está garantido. Ninguém pode tomar o seu lugar da presença de Deus. Glória a Deus. Ninguém pode tomar, né? E o Senhor continua prometendo: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda que fosse necessário, Jesus está dizendo, olha só, ainda que fosse necessário preparar lugar para vocês, eu vou lá e vou voltar e vou levar vocês. Amém? Glória a Deus. É o que o Senhor está dizendo. Se for necessário eu preparar lugar, eu vou lá, eu preparo lugar e vou voltar e vou levar
vocês para estar comigo lá onde eu estiver, aleluia. Então é a promessa do Senhor para acalmar o coração dos discípulos, que eles estavam ali, como eu estou falando, sofrendo por antecedência. E nós, seres humanos, nós somos isso aí. Nós já estamos pensando o que vai acontecer amanhã, né? Mas o Senhor diz na sua palavra: olha, o mal basta para o dia de hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então nós temos que lutar conosco mesmo, para acalmar o nosso coração, crer em Deus, crer em Jesus Cristo e dizer: Senhor, está em tuas mãos, opera essa obra por mim, aleluia. Faça essa obra por mim, porque humanamente falando nós não temos como resolver muita coisa. Tem coisas que nós podemos resolver, agora tem coisas que nós não podemos resolver, que só Deus resolve, né? Somente Deus resolve. E para Deus resolver, nós precisamos crer nele, aleluia. Nós não podemos retroceder, ainda que se levante o que se levantar contra nós, a nossa fé vai dizer: eu creio em Jesus Cristo, aleluia, né? O Senhor Jesus continua dizendo: olha, vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. O Senhor ensinou para eles, estava ensinando a eles ali, mas sempre tem dentro de nós o Tomé, né? O Tomé que questiona, o Tomé que pergunta, o Tomé que fala, o Tomé que está ali em dúvida, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que Deus é comigo? Será que eu estou longe de Deus? Será que eu estou distante de Deus? Porque, vamos supor assim, às vezes você vai orar, toda vez que vai orar, você quer sentir um arrepio, você quer sentir alguma coisa. Não, amados, nós temos que olhar para a palavra de Deus, né? Se você foi levado a dobrar o joelho e fazer uma oração, se você, sei lá, em pé, foi levado a orar, né? Não foi você, não é você, foi o Espírito Santo que te moveu. Aleluia. Aleluia. Foi o Espírito Santo. Ainda que você não sinta nada, pai, dobrei o joelho aqui e não senti nada. Sim, mas você dobrou o joelho porque o Espírito Santo te moveu a fazer isso. Aleluia. Porque de nós mesmos nós não fazemos, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós fomos acostumados muitas das vezes a isso. Irmão, se eu for orar, eu não senti um arrepio, eu não senti, não me tremer todo, aí eu não senti a presença de Deus. Que é isso? A Bíblia diz que a glória de Deus enche toda a terra, amados. Amém? Não é verdade? Então, se eu dobro o joelho, se eu faço uma oração, se eu estou ali clamando a misericórdia de Deus, foi o Espírito Santo que me moveu. Eu não posso deixar que, às vezes, os costumes que eu aprendi remova isso do meu ser, porque eu tenho que estar baseado na palavra de Deus. Nós sempre temos que olhar para a palavra de Deus. Então, Tomé: Senhor, nós não sabemos por onde vais, e como podemos saber o caminho? Isso acontece com muita gente que está dentro da igreja, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, ele não aprendeu o caminho, ele não sabe a direção. Porque para nós sabermos a direção, amados, ou nós lemos a Bíblia, ou nós vamos ser que nem piolho, andar pela cabeça dos outros. Você entendeu?
Nós vamos ser que nem piolho, andar pela cabeça dos outros. Você aprende aquilo que aquela pessoa aprendeu e nunca questionou se está certo ou está errado, porque também ele nunca prestou atenção na palavra de Deus. Amém? Então Tomé estava lá, caminhava com Jesus, Jesus estava ensinando a palavra, estou 3 anos ensinando a palavra, mas ele não aprendeu o caminho. Então, da mesma forma, nós podemos estar na igreja anos da nossa vida e não sabemos o caminho que nós devemos seguir. Por quê? Porque para nós seguirmos a Jesus, nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus diz, para nós seguirmos a orientação dele próprio, seguimos as orientações de Jesus. Então Jesus estava ensinando ali e Tomé vai perguntar, mas nós não sabemos o caminho. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus fala para ele no versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade, diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só chegamos à presença de Deus através de Jesus Cristo. Nós só vamos à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra direção, não tem outra pessoa que me leve à presença de Deus, apenas Jesus Cristo. Aleluia. Apenas Jesus Cristo. E nós verificamos que o Senhor está dizendo para Tomé: Tomé, eu estou falando contigo há muito tempo, 3 anos que eu estou aqui com vocês, e tu vai me perguntar se tu não sabe o caminho também. Então veja bem, amados, que nós precisamos observar o que a palavra de Deus ela narra, ela ensina, porque do contrário nós vamos passar também esse tempo dentro da igreja e vamos dizer que nem Tomé: Senhor, mostra o caminho. Aleluia. Amém? Porque se não andarmos no caminho que devemos andar, no caminho de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é o caminho para a gente ser guiado por Ele, ser levado ao Pai, né? Nós só vamos fazer isso se nós lermos a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, nós tomamos as promessas, nos firmamos, né, na palavra de Deus. E me referindo ainda ao testemunho do irmão, ele leu lá a passagem de Abraão, do sacrifício, e pegou a palavra, aquela promessa, porque é uma promessa, quando Abraão diz: o Senhor proverá cordeiro para si, amém? Da mesma forma que o Senhor Deus continua provendo as nossas necessidades, aquilo que precisamos, e através da palavra, aleluia, através da fé na palavra, nós conquistamos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós chamamos a existência aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, amém? Mas através da palavra, irmãos, eu falo: não ande pela cabeça dos outros, principalmente desse tempo de agora. Você pode conversar, é claro que um tem um pouco de sabedoria, o outro também tem um pouco de sabedoria. Você vai, ouve, retém o que é bom, porque você vai observar na palavra de Deus e reter o que é bom, e continue a sua caminhada firme, aleluia, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando o alvo, que é Jesus Cristo, aleluia. No versículo 7, amados, Jesus vai puxar a orelha de todo mundo. Por que o versículo? Olha o versículo 7. Nós temos que orar. São 3 anos que todo mundo está com Jesus, caminhando com Ele, né? E é por isso que eu estou falando do tempo. Porque se não observarmos,
a palavra de Deus, a vida na igreja vai ser só de sofrimento. É claro que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, ela diz, mas o Senhor diz que Ele venceu, e se Ele venceu, Ele nos dá poder e condição também de vencermos as aflições. E a vida não é só tormento. Pela misericórdia de Deus, hoje vivemos um tempo de muita facilidade. É por isso que não podemos esquecer de Deus. Nós conquistamos as coisas, não enganando, não mentindo, mas lutando, batalhando, estudando, fazendo o melhor, você conquista. Agindo com honestidade, você conquista. Mas o Senhor diz que no mundo tereis aflições. E como eles estavam 3 anos, o Senhor Jesus disse: se vós, preste bem atenção, que isso é para nós também nos dias de hoje, se vós me conhecesseis a mim, aleluia. Quem é que eu tenho que conhecer? Nós temos que conhecer Jesus, aleluia. Nós temos que conhecer Jesus. Se vós me conhecesseis a mim, Ele está dizendo, vocês têm que me conhecer. Se vocês tivessem prestado atenção, se vocês tivessem pensado naquilo que eu falei, pregando, ensinando, mas vocês não prestaram atenção, porque Ele está dizendo, se vós me conhecesseis a mim, amém? Também conheceríeis a meu Pai, aleluia, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. O próprio Jesus, amado, é o Pai aqui na terra. Ele é a mesma essência. E nós temos misturado. Nós temos separado o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho. O Deus do Antigo Testamento, ele é mauzão. E nós vivemos debaixo do mauzão. Mas nós vamos prestar atenção que o Senhor está dizendo que se eu conheço Jesus, eu conheço quem? O Pai, aleluia. O Pai. Se eu conheço Jesus, eu conheço o Pai. E o Senhor está dizendo, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu, o Pai, tem andado no meio de vocês, tem conversado com vocês, tem feito milagre com vocês, tem apresentado os ensinamentos corretos, mas vocês não têm prestado atenção. É o que acontece conosco, acontece com muita gente, que se nós observarmos a palavra de Deus, cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que nós buscamos conhecer um pouco de Jesus Cristo, você vai sendo liberto das amarras da religiosidade e vai sendo liberto do mundo. O mundo não consegue lhe prender. As amarras da religiosidade são quebradas, porque agora você passa a depender exclusivamente de Jesus Cristo. Você já não faz parte de um sistema religioso, não. Você faz parte do sistema de Cristo Jesus. Você passa a fazer parte do sistema do reino de Deus, porque não tem amarra. As amarras, elas são quebradas. Os pensamentos são libertos. Já o inimigo vai sentir dificuldade de te afetar, de te atacar. Ele vai sentir dificuldade. Por quê? Porque você vai estar seguro na palavra de Deus. Aleluia. Você vai estar firme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Promessa de Deus. Aí 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Porque é a promessa de Deus. E essas promessas são as promessas de Jesus, porque esse Jesus aqui era o mesmo do Antigo Testamento, quando foi narrada essas promessas. Essas promessas são do próprio Jesus. Aleluia. Amém?
Mas aí, para mim, nós precisamos procurar conhecer verdadeiramente esse Jesus que Tomé está questionando. Esse sofrimento por antecipação, como eu falei, não se preocupe, deixe na mão de Deus, ore, creia que o Senhor vai responder, creia que você é guardado pelo sangue de Jesus, amém? Você recebeu uma marca da sua vida, está marcado, essa marca nunca mais se apaga. Tem pessoas que eles estão na igreja, eles congregam, eles ceiaram, eles se batizaram, saíram, foram para o mundo, eles se afastaram da igreja. Só que, amado, ele tem uma marca. Se ele entendesse isso, se anteriormente ele fosse ensinado a isso, ele voltaria para a casa de Deus. Acontece que muita gente que se afastou da igreja, ele é marginalizado, né? Ele não sabe a quem ele pertence. Mas mesmo ele afastado lá no mundo, ele tem uma marca. Ele foi marcado. Ele foi marcado por Deus. Essa pessoa, ele é o filho pródigo. Ele é o filho pródigo. É por isso que você vai ler a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele sabe o endereço de volta da casa. Ele sabe. Mas ele foi marginalizado. Ele foi marginalizado. Agora você está no mundo, você está perdido mesmo, está no inferno, não tem mais jeito para você, né? Ele foi marginalizado. Aí, claro que a palavra de Deus diz que quando a pessoa sai da presença de Deus, vem um bocado de gente para o coração dele novamente, um bocado de alimento ruim, né? Mas ele tem uma marca e ele sabe o caminho de volta. Tá? A ovelha não. A ovelha, alguém tem que ir buscar ela, porque ela não sabe o endereço da casa, né? Ela sai, mas ela não sabe o caminho de volta. Ela está perdida. A ovelha perdida, ela não sabe o caminho de volta. O filho sabe, porque ele tem uma marca. Ele foi marcado por Deus, ele foi carimbado, pertence ao Senhor. Amém, amados? Então, você recebeu Jesus na sua vida, você tem uma marca. Não perca essa marca. O inimigo às vezes tenta tirar da pessoa essa marca, mas você tem que declarar: eu tenho a marca de Cristo, aleluia. Quando você declarar com fé na Manassora e Kamanai, Xeremaná Kamanassou Kamanai, quando você declarar isso na sua vida, ande onde você andar, se você bater, eu tenho a marca de Cristo, aleluia. O inimigo não vai chegar perto de você. Você vai reivindicar essa marca. Eu tenho a marca e foi marcada com o sangue de Cristo. O inimigo pode tentar fazer o que fizer com você. Você vai declarar para ele: Satanás, eu tenho a marca de Cristo, aleluia. Então você nunca vai sair da presença de Deus. Você sempre vai estar na presença de Deus, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus, amados. Amém? Depois vocês lê o restante. Já está o tempo aqui acrescido, mas nós vamos verificar Filipe. Mais uma vez também estava lá 3 anos. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta só isso aí. Nós continuamos insistindo. O Senhor já tinha falado para Tomé: quem me vê a mim vê o Pai. Tomé. Mas Filipe de novo estava 3 anos lá. Senhor, basta só que o Senhor mostre o Pai para a gente. Você fica lutando contra essa falta de fé, essa falta de credulidade, né? De crer que verdadeiramente você está com Deus e não arreda pé. Mostra-nos o Pai. Olha a resposta de Jesus: estou há tanto tempo com vocês e não tendes me conhecido, Filipe.
né? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha, amados, esse texto é muito importante a gente meditar nele, porque fala com todos nós. Você não pode estar perdido dentro da igreja. Você não pode passar anos da sua vida dentro da igreja e não prestar atenção que você tem um Pai maravilhoso, que é Deus. Aleluia. Um pai que ama seus filhos, né? O pai, a mãe, ama os filhos, né? Agora, dimensione o seu amor para com seus filhos e tente dimensionar o amor de Deus como Pai para conosco. Não tem como. A nossa mente é incapaz de dimensionar o tamanho do amor de Deus, que não tem largura nem profundidade. Já imagina isso? Não tem como você dimensionar. Nós temos